Agora eu vou falar sobre as políticas públicas de saúde. Para discorrer a respeito desse tópico, eu decidi abordar em forma de perguntas, para entender o contexto atual do Agrovila. Primeiro, o que eu quero entender é quem está comprometido com a atenção à saúde da região, ou seja, se é o município de Porto Seguro ou se é outro órgão, né, que é responsável por atuar nesse papel, né? E também, a partir de identificado esse quesito, né, avaliar o comprometimento desses governantes, né, desse órgão também, para entender se eles estão sendo capazes de realizar essas políticas com é, a capacidade adequada. A partir disso, é importante também analisar os problemas e as demandas da população, né, para entender quais são as dificuldades que aquela população tem e quais são os meios de suprir essas dificuldades e esses problemas. A partir disso aí, também é importante entender, definir, né, quais são os recursos existentes nessa comunidade. Não só a questão de verba disponível, né, mas também a infraestrutura que já existe naquele local. O que pode ser utilizado daquele local para a realização dessas políticas de saúde de forma mais adequada. Também é importante entender e constatar, né, quais são as medidas tomadas para satisfazer as demandas dessa população. Isso se essas demandas estão sendo é, satisfeitas, né? Ou seja, se está tendo a atuação do governo ou dos responsáveis para minimamente suprir as necessidades daquele local. Bom, a partir desse ponto, é bom entender qual é o contexto atual do Agrovila. Bom, o Agrovila ele é caracterizado atualmente como uma zona rural, ou seja, ele não faz parte do município de Porto Seguro como um bairro, né? Ele, apesar de, no ano de 2020, ter se realizado um movimento, né, para fazer uma espécie de anexação do território do Agrovila como um bairro de Porto Seguro. Mas, atualmente, esse processo ainda está em andamento, né? Ele ainda é caracterizado como zona rural e está sob a administração do INCRA juntamente com o governo federal. É, a partir daí, a gente já começa a entender que, por essa situação, né, a região, o território do Agrovila não está, como é que eu posso dizer, sob a mesma jurisdição dos outros bairros, ou seja, algumas políticas de saúde que ele teria direito, acesso mais facilmente nesses bairros, não são diretamente impostos, né, pela lei, pelo governo. A Porto Seguro também investir no Agrovila. Ou seja, isso já mostra uma certa situação de vulnerabilidade do bairro nessa situação. Como relatado, né, por um de nossas informantes chaves, que atua lá no território do Agrovila, Porto Seguro ele não tem uma verba, como é que eu posso dizer, diretamente direcionada para o Agrovila. Uma das, pelo que ela relata, né, Porto Seguro ele paga o salário daqueles que atuam no Porto Saúde, né, na UBS e na escola, né, em si. Tirando isso, é, ele não tem muita atuação nas questões do território do Agrovila. Bom, no que diz respeito a recursos, né, disponíveis no território de Agrovila, nesse caso eu estou querendo dizer mais a questão de infraestrutura, né, não só de verbas e tal, mas de infraestrutura que pode ser útil para as políticas públicas que têm que ser realizadas lá. A gente pode citar a própria UBS de Biriçu de Dentro, que é uma UBS, né, construída no território do Agrovila e que abrange toda a sua extensão. E que, por si só, né, por essa UBS sozinha está atuando nessa região, ela se torna suficiente, pelo menos perante alguns relatos da nossa informante-chave, que não é
no que diz respeito somente à infraestrutura da UBS, né, que ela é composta por 5 salas, né, que dividem diferentes funções, desde consultório do dentista, sala de espera, farmácia, sala de vacina, sala para tirar sangue, né, e sala de expurgo, entre outras funções que são divididas, né, e dentro de, às vezes, várias funções em uma mesma sala. Apesar de ter uma proposta para ampliação, né, dessa UBS, o que torna ela, posso dizer, insuficiente, né, para esse território é a, como posso dizer, a pouca quantidade de agentes comunitários. No território do Agrovila, né, atualmente, só existe um agente comunitário, que é a nossa informante-chave, e ela por si só consegue abranger aproximadamente 400 famílias, que são o número de famílias cadastradas no território atualmente. Porém, cadastradas na UBS, né, no caso. Porém, o território em si é composto por aproximadamente 1.500 famílias, o que daria mais ou menos 3.000 pessoas, o que torna inviável, né? Somente um agente comunitário fazer uma cobertura de toda essa população. Por isso, em muitos casos, ela acaba não, como dizer, não exercendo o papel dela de forma apropriada, não quero dizer na questão de competência, não, porque é fisicamente impossível, né, ela cobrir toda essa área. E nesse ponto é que é necessário uma maior cobertura, né, que seria uma maior implantação de agentes, né, comunitários nessa região, mas falta verba, justamente porque a prefeitura de Porto Seguro não tem essa obrigação, né, não posso dizer de atuar no Agrovila como atuaria em um bairro normal dela, dentro da sua cidade. Também foi uma forma acrescentada, né, uma ambulância recentemente, agora em 2020, porém foi um ano político, né? Então não se sabe quanto tempo essa ambulância vai ficar à disposição deles, né? Se vai ser permanente, se vai ser alguma ação para se desenhar os votos da população de lá, né? O que torna toda essa situação da população lá uma situação bem frágil, né? Insegura, de insegurança. Bom, aqui eu quis trazer um exemplo, né, de ação de saúde realizada pela Prefeitura de Porto Seguro, né, na região lá no território do Agrovila, que foi realizado em comemoração à Semana do Descobrimento, né, e foi feito no dia 17 de abril do ano de 2014. Essa ação foi basicamente um mutirão, né, onde contou com a participação de mais de 50 profissionais de saúde, que realizaram exames laboratoriais, trouxeram a unidade odontológica móvel, realizaram ultrassom, ultrassonografias, né, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, atividades educativas, avaliação de peso e altura, confecção de cartões de SUS, mobilização do combate à dengue, atualizações de cartão de vacina, né, testes rápidos de DSTs e uma ouvidoria itinerante. Esse exemplo aqui eu quis trazer para mostrar uma, uma, uma política de saúde, né, realizada, porém, essa aqui foi que acaba agregando muito a um território, né? Esse tipo de atividade, assim, se fosse realizada periodicamente, poderia é, acarretar em grandes melhorias para aquela região e, consequentemente, para a sua população, e até suprir algumas das necessidades que essa população possa estar sentindo, né? Nesse tópico, nós trouxemos um pouco, né, da situação da Agrovila, né, no contexto da pandemia do Covid-19, né, agora em 2020 e iníciozinho, né, 2021, para tentar contextualizar, né, toda a situação que ocorreu lá durante esse período. Bom, para
conseguir essas informações, a gente recorreu principalmente a nossos informantes, né? Porque havia muito poucos dados associados a esse período, né? Tirando alguns divulgados pela Prefeitura de Porto, né? Que eu vou mostrar mais à frente, e algumas reportagens que a gente acabou encontrando. Basicamente, isso aqui foi basicamente foi construído a partir do relato, né? Da nossa informante-chave. Bom, um dos principais pontos, né, que impactou o território lá da Agrovila foi a parada dos transportes públicos no momento mais rígido da quarentena. Uma vez que a Agrovila, né, é separada de Porto por uma distância considerável, né, e que grande parte da sua população adulta que trabalha acaba trabalhando em Porto, o transporte público é essencial, especialmente se ele não tem um outro meio, tipo um carro próprio, ou algum amigo que possa dar carona, o que torna essas pessoas dependentes desse transporte. E com a parada, né, desse transporte, muitas pessoas ficaram impossibilitadas, né, de exercer suas atividades e, consequentemente, de gerar renda. Outra coisa que aconteceu foi que muitas pessoas pararam de trabalhar justamente porque grande parte das pessoas lá está associada à indústria hoteleira, que foi uma das que mais estagnou durante esse período. Muitos hotéis acabam se fechando e essas pessoas ficaram impossibilitadas de exercer suas atividades e também de gerar renda. Nesse contexto, naturalmente, elas acabaram ficando bastante dependentes do auxílio, que era uma das poucas formas que eles tinham de tentar repor aquela renda que não estava entrando mais, né, por causa da quarentena, e tentar, né, suprir as necessidades com esse dinheiro a mais, né. Outro relato que também eu acho que foi muito importante foi o, o possível fato, né, de ter havido muitas subnotificações lá no território da Agrovila. Nesse relato, né, a nossa informante acabou contando a própria vivência dela, né, que foi o fato dela ter contraído o Covid e ela fez um exame, né, deu positivo e ela ficou de quarentena na sua casa, né, com sua família. Nesse ponto, sua família acabou desenvolvendo alguns sintomas, né, mais leves, mas durante esse período, porque inicialmente, né, qualquer pessoa acabava fazendo o exame, né, mas depois ficou mais burocrático, somente pessoas com quadros mais graves, sintomas, acabavam fazendo os testes, né? E nesse ponto a família dela não fez o teste e muito provavelmente, pelo menos pelo que ela relata, eles tiveram, né, Covid, mas não tem como comprovar, mas não fizeram o teste. Então, muito provavelmente foi um dos casos que contribuiu para essa subnotificação. E pelo que ela fala, muitas pessoas acabaram passando por isso, justamente por causa dessa falta de testes, né? À medida que o tempo foi passando, foi testando menos as pessoas. Outro ponto bastante importante, né, dessa vez agora uma coisa boa, foi que pelo relato dela, teve uma alta aceitação das medidas de prevenção pelos habitantes do, da, do Agrovila. Ou seja, as pessoas acabaram aceitando bem as medidas, né, de prevenção, usar máscara, higiene e tal. Isso pode sim ter contribuído bastante para que o quadro do Agrovila não tenha se desenvolvido muito. Aqui eu montei, né? Nós montamos um gráfico que mostra uma progressão mensal dos quadros diagnosticados, né? De Covid lá na região do Agrovila. A partir do mês de agosto, que foi o mês mais antigo que eu consegui achar, tipo, que isso aqui foram dados divulgados pela prefeitura, né, Porto Seguro, e o mês de agosto foi o que eu achei mais antigo por divisão por bairros, né? Não que o Agrovila seja um bairro, mas lá pelo menos estava associado com um bairro. E aqui a gente pode ver, né, a progressão desde quando ele estava com aproximadamente 80 casos, né? Aqui eu usei como base o dia 26 de cada mês, para tentar ser o mais atualizado possível, até ele progredir ao mês de janeiro, né? A 106 casos, foi o último dado que eu consegui, no dia 26. Aqui a gente mostra, né, como as infecções subiram
para a gente ter uma ideia, né, melhor do quadro geral lá do Agrovila, apesar de que isso aqui não seja uma medida realista. Muito provavelmente deve ter tido muito, muito mais casos do que o que foi relatado aqui. E aqui, por fim, uma das notícias que mais impactou, né, em relação à Covid lá no Agrovila, que foi a infecção, a entrada, né, do vírus num asilo chamado Docilar. Na verdade, é uma fundação, né, de terceira idade. E aqui eu estou mostrando uma reportagem, né, que eu tirei. Aqui nesse período, né, no momento que essas reportagens foram feitas, estava sendo relatado que metade dos internos, né, tinham sido infectados, mas esse número cresceu com o tempo e chegou a grande parte das pessoas que estavam residindo lá, né, começando por um cuidador, um funcionário, que acabou infectando os internos. E, por mais que não apareça nas notícias que a gente acabou divulgando, né, porque as notícias foram feitas no começo que esse caso acabou acontecendo, né, e acabou relatando só a parte inicial, segundo nossos informantes, um desses idosos acabou chegando ao óbito e aparentemente é o único óbito por Covid-19 lá no Agrovila. E, por fim, aqui as nossas referências que a gente usou como base para a construção desse trabalho. Algumas delas, né?